Olá, que bom a gente poder se reunir nesse dia tão alegre que é o dia de Páscoa. Que bom que a gente pode ter esse contato pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, enquanto a gente não tem ainda os cultos presenciais. Eu fico muito agradecido a Deus que a gente pode se reunir dessa maneira, que a gente pode ser igreja. Não necessariamente dentro do nosso templo, como a gente gostaria e como seria ideal, mas a gente pode ser igreja pela união da fé que Deus fez por todos nós. Então seja muito bem-vindo ao nosso culto de Páscoa. O apóstolo Paulo escreveu: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 9. A morte não tem mais poder sobre Jesus. E nós estamos reunidos hoje em nome e na presença do nosso Deus, Ele que deu o seu próprio Filho por nós e que o ressuscitou como o primeiro de muitos filhos que seremos nós, os que cremos em Jesus. Nós estamos aqui na presença do nosso Trino Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Nós queremos, antes de meditarmos no nosso pecado, cantarmos o hino 434, que é um hino de vitória. Cristo venceu a morte, bendita a nossa sorte. A vitória de Cristo será também a nossa vitória
sobre a morte. Queremos agora meditar sobre os nossos pecados. Isso não é coisa agradável. Nós admitirmos que somos pecadores, que fazemos o que é mal, que nós desobedecemos a Deus. Isso está ainda na nossa natureza. Na ressurreição, então o pecado também será excluído da nossa vida. Por enquanto, nos alegramos e exultamos com o perdão que nos é concedido por Deus. Oremos. Ó Senhor, nós te pedimos perdão pelo nosso pecado. Perdoa, Senhor, quando vivemos por viver, quando nos esquecemos da ressurreição de Cristo. Perdoa quando os planos que nós fazemos são apenas para essa breve vida passageira. Perdoa quando esquecemos de anunciar ao mundo que estás vivo. Sobretudo, Senhor, perdoa quando duvidamos e te tratamos como um herói que morreu por uma boa causa, mas não cremos na tua ressurreição. Perdoa quando a nossa esperança se limita apenas a essa vida. Nós te pedimos perdão, Senhor, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Por meio do profeta Isaías, Deus diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E assim, porque Deus tem prazer em nos perdoar, se existe em nós verdadeiro arrependimento, então eu posso declarar o perdão para todos os pecados que nos é dado pelo Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós, que experimentamos o perdão de Deus, queremos glorificá-lo com as nossas vozes, cantando glória. O Senhor Deus não quer perdoar apenas os nossos pecados, mas do mundo todo. A vontade de Deus é que toda pessoa se converta, o conheça e seja salvo. Por isso supliquemos a Deus misericórdia para aqueles que sofrem e gemem nesse mundo sob o poder do pecado. Nós queremos pedir ao Senhor piedade, usando para isso o hino número 31. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ver, Senhor, ajuda-me a amar, Senhor, me ajuda-me a ser. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim. Eu convido você agora a orar junto comigo.
Senhor, obrigado pela ressurreição. Obrigado que Tu não nos deixaste para sempre na condenação, longe de Ti. Obrigado que o Teu Filho Jesus aceitou a dor e a morte em nosso lugar, para que possamos ter vida. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. E agora, Senhor, pedimos-Te que plantes em nossas mentes e corações essa certeza de que seremos também ressuscitados e restaurados. E faz, Senhor, com que vivamos essa realidade desde já. Dá-nos sempre a Tua esperança. Nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em preparação para a leitura da palavra, cantamos o hino 436. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de Sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. E eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. De fato, eu só posso crer no amanhã e olhar para o futuro com esperança
Porque Jesus vive. Porque se Jesus não vive, então não há futuro para nós. Mas Ele é a nossa esperança. Nós o conhecemos, Ele está vivo e fala conosco, também pela sua palavra. E a primeira leitura para o nosso culto é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versos 1 a 11, que eu passo a ler. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Até aqui a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. E agora, nós queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, os versos 1 a 18. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando o Jesus de Nazaré que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e esses não acreditaram no que os 2 disseram.
Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Até aqui, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ressurreição. Mas que palavra! Que palavra profunda e inimaginável para nós. Eu aprendi quando eu era criança, no colégio, que as pessoas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Assim foi lá nas minhas aulas de ciências na escola. Nós não entendemos a ressurreição como parte da vida. Nós somos colocados dentro de uma vida sem sentido. Sem a ressurreição, nós somos jogados para dentro de um existencialismo terrível. William Shakespeare, o grande dramaturgo, ele escreveu que a vida é uma história contada por um louco, cheio de som e fúria, mas sem nenhum sentido. Sim, para quem não vive a realidade da ressurreição, então tudo que sobra é nascer, crescer, reproduzir talvez, e a morte, que os homens dizem ser a única coisa garantida nessa vida, mas que também não é verdade. Porque se o nosso Senhor voltar antes da nossa morte, então experimentaremos transformação. E aqueles que já foram, a ressurreição. Sendo assim, não é verdade que para tudo nessa vida tem jeito menos a morte. Até para a morte, Jesus já deu jeito. Ressurreição. Na Páscoa, nós lembramos exatamente isso. A ressurreição de Cristo e de todas as implicações que isso tem para nós. O texto do Evangelho que nós lemos, ele lembra exatamente como foi a ressurreição de Jesus. Cristo foi sepultado na sexta-feira, quando já estava quase se pondo o sol. E aqui nós temos que fazer uma observação. Para o povo de Israel, o dia não começa quando o sol surge. Para eles, o dia começa quando o sol se põe. Então, ao anoitecer de sexta-feira já é sábado, até o anoitecer do sábado. Então, por causa disso, as mulheres que foram lá para sepultar Jesus não tiveram tempo, não puderam, porque a lei judaica dizia que no sábado não se pode fazer nenhum trabalho, elas não puderam sepultar Jesus da maneira que devia ter sido feito. O costume, naquela época, era que o corpo de uma pessoa falecida era embalsamado, eram passados óleos aromáticos, ele era enfaixado, era colocado um lençol sobre ele, ele era depositado no seu túmulo, então, com todos os preparativos. Mas elas não puderam fazer. Nós sabemos também que Jesus foi colocado num túmulo que não era seu, era emprestado. Quem cedeu aquele túmulo foi o José de Arimateia, uma pessoa provavelmente de posses, que era também um dos discípulos de Jesus. E o túmulo não tem nada a ver com o que nós imaginamos hoje. No tempo de Jesus, era como se fosse uma caverna escavada na rocha. Ali dentro havia um lugar para depositar o corpo do falecido e depois, então, ia rolada para a entrada, de novo, uma pedra muito grande e pesada, e ali tudo era pintado com cal,
para ficar branco, avisando que lá dentro tinha alguém sepultado. Então pensem em como essas mulheres estavam perturbadas e tristes por não poder dar ao seu Senhor, ao seu Mestre, um sepultamento digno, um sepultamento decente. Quero aqui fazer uma breve ponte. Nos tempos de pandemia, também aqueles que falecem vítimas do Covid não recebem um tratamento digno. Seu sepultamento é feito direto no cemitério, sem velório, uma cerimônia rápida, só para os familiares, caixão lacrado. É tudo muito triste. E assim foi triste o sepultamento de Jesus. Mas essas mulheres, elas amam tanto o seu Mestre, que quando anoitece sábado, logo de madrugada, elas pegam o seu material e vão para a sepultura de Jesus para prestar-lhe as últimas homenagens. Uma coisa elas vão pensando pelo caminho: como que nós vamos rolar aquela pedra da entrada do túmulo? É muito pesada. As mulheres não iam ter força para rolar. Interessante, porque não tinha nenhum homem indo junto com elas. Porque elas estão sozinhas, dando as últimas honras para Jesus. Porque não tinha nenhum discípulo de Jesus acompanhando elas. Nós não sabemos. Mas o fato é que elas chegam até a sepultura de Jesus e encontram a pedra removida. Aquilo muito estranho. Mas elas entram na sepultura de Jesus. E o que elas veem é um homem, um jovem, com uma veste resplandecente, que nós entendemos que é um anjo. E ele tem uma mensagem para essas mulheres. Aliás, a palavra anjo, ângelo, no grego, significa mensageiro, aquele que tem uma mensagem. E ele traz uma mensagem para elas, uma mensagem de alegria. Elas estão assustadas e ele diz: não temam, não se assustem. Eu sei quem vocês estão procurando. Vocês estão procurando Cristo Jesus, aquele que foi crucificado. Mas ele não está mais aqui. Vejam, ele já ressuscitou. Ele venceu a morte. A sua tumba, o seu túmulo está vazio. Que coisa! Elas são as primeiras a receber a boa nova do Evangelho, da ressurreição de Jesus. E eu tenho que fazer mais um parênteses aqui. As mulheres eram talvez as pessoas menos importantes na sociedade judaica daquele tempo. As mulheres não tinham valor. O próprio testemunho de uma mulher não tinha valor no juízo, não tinha valor no julgamento. Elas eram consideradas assim, de segunda classe. E Jesus, quando quer anunciar a ressurreição, escolhe justamente as pessoas mais simples, mais frágeis e mais desprezadas da sociedade. E isso é importante para nós. Saber que Deus trabalha com as pessoas mais simples, que Deus, Ele gosta de humildade, que Deus não está à procura de grandes coisas, que Ele se alegra com aqueles que são fracos também. É verdade que José de Arimateia era um homem de posses e também era discípulo de Jesus. A bênção de Jesus, o amor de Jesus, não está dividido entre ricos e pobres. Ele está dividido em pessoas simples. É possível ser rico e humilde. É possível ser rico e simples. Assim como é possível também ser pobre e orgulhoso. Mas nós queremos dizer o seguinte: Cristo gosta de um coração simples. Deus se alegra com as coisas loucas desse mundo, as desprezadas, as que sofrem. E para essas pessoas Ele se revela.
E o anjo dá para essas mulheres depois missão. Num primeiro momento é dito que elas estavam assustadas e voltam, né? Depois o autor começa a contar mais detalhes. E ele conta, por exemplo, que a Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus. E aí nós temos que lembrar dos outros evangelhos. É uma história muito bonita. Mostra Maria Madalena desesperada, achando que roubaram o corpo do seu Senhor. E aí ela encontra com Jesus fora do túmulo, porque ele vive, né? Ele está fora do túmulo. Só que ela não o reconhece. Ela acha que é o jardineiro. E ela suplica para esse homem: me diz onde colocou o corpo de Jesus, que eu vou buscá-lo. E aí Jesus olha para ela e diz o seu nome: Maria. E nesse momento os olhos dela abrem. E ela se abraça no seu Senhor. De tal maneira que Jesus tem que dizer: Maria, não me abrace tanto, eu tenho que ir para o Pai ainda. Mas vai, dize aos meus discípulos que eu ressuscitei. E quando Jesus lhe dá essa comissão, elas se tornam automaticamente missionárias. Elas têm que proclamar agora para os discípulos de Jesus o Evangelho. Interessante, né? Como é que elas encontram os 11 apóstolos? Tristes e chorando, é o que diz o nosso texto. Tristes e chorando. E a notícia que elas têm para dar é tão poderosa, impactante, que eu imagino que eles deveriam ter recebido aquela notícia, ter levantado e ter dado um grito, agora sim, vitória sobre a morte. Mas não é isso que acontece. Eles não acreditam nelas. Ora, ressurreição, como é que pode? Eles estavam ainda sob o efeito da decepção que Jesus causou neles. Porque é bem possível que lá no fundo do coração, eles ainda pensassem que Jesus seria um rei como Davi ou como Salomão, que expulsaria os romanos, e aí sim, eles seriam os grandes ministros na corte. Por isso eles disputavam, para saber quem era o mais importante. E eles estavam decepcionados. Aquilo em que eles haviam investido a sua vida tinha dado errado. Tudo errado. E aí, né, retorna para o Shakespeare, né? Uma vida cheia de som e fúria, mas sem nenhum sentido. Depois nos é dito que mais 2 discípulos de Jesus viram ele. E eles voltaram para os apóstolos para contar isso. O mestre vive. E de novo, eles não acreditam. Eles só vão acreditar quando Jesus se põe no meio deles, numa refeição que eles tiveram. E Jesus, eu imagino que esse encontro foi chocante, impactante, cheio de emoção, cheio de alegria, porque o mestre estava vivo. Mas também o mestre tem que censurá-los e dizer: vocês são incrédulos. Eu enviei pessoas para avisar vocês e vocês simplesmente não creram. Mas Jesus faz deles o que agora? De novo, né? Missionários. Eles tinham dito às mulheres que fossem falar aos discípulos. E agora ele diz a todos os discípulos que eles têm que ir ao mundo amado por Deus, pregar o Evangelho, levar a mensagem da salvação. E Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Isso é o que nós cremos. Mas veja que Jesus também emenda: quem não crer será condenado. Ou seja, precisamos botar as coisas em perspectiva. A fé é o determinante aqui. A fé é a prioridade aqui. Ter sido batizado é maravilhoso, mas ter sido batizado e não crer traz para a pessoa que assim faz condenação de Deus. Por isso nós cremos e nós batizamos, e por isso nós somos salvos. Depois Jesus dá algumas
características dos discípulos que seguirão, os milagres, as coisas que foram tão necessárias ali para o começo da igreja. Então, cura de doentes, pegarão em serpentes, falarão em línguas que não conhecem. Tudo isso se cumpre depois, no começo da igreja, como uma ferramenta de impulso. Mas veja, esse não é o principal do texto. O principal do texto é crer e for batizado. Sim. Meus queridos, a ressurreição é o ponto central na fé cristã. Sem a ressurreição, a nossa esperança se baseia apenas nesse mundo. E como disse o apóstolo, somos os mais infelizes das pessoas que existem. Porque se a nossa fé não existe ressurreição, ela vira apenas uma filosofia de vida como outras quaisquer. Ela vira apenas uma coisa interessante, mas que não modifica a minha vida. Mas os discípulos de Jesus não tinham medo de dar a sua vida, porque sabiam que seriam ressuscitados por Ele. A missão que Cristo deu aos discípulos de evangelizar o mundo vale para nós hoje também. Nós também somos enviados a falar ao mundo inteiro da nossa fé. E o mundo pode ser a minha própria casa, meu trabalho, minha vizinhança e, quem sabe, Deus nos envia para outros lugares do mundo para pregar o Evangelho. A ressurreição é a prova cabal, última, do amor de Deus por nós. Porque no último dia, se Jesus não voltar antes da nossa morte, então também seremos ressuscitados. Também estaremos com o nosso Senhor para sempre, restaurados, num mundo restaurado, sem pecado, sem morte, sem doença. A ressurreição é a mensagem da Páscoa. A ressurreição é a mensagem cristã por excelência. E eu desejo que a mensagem da Páscoa seja a tua razão de viver. Que a mensagem da Páscoa te traga consolo, sentido, força para viver. E só assim, diante da ressurreição de Cristo, é que eu posso desejar para você que me assiste uma feliz e abençoada Páscoa. Deus te abençoe. Amém. Em resposta ao que acabamos de ouvir, nós queremos confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantamos agora um hino de Páscoa, número 440, Cantai e Folgai. Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou, dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz, dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai pelos ímpios
sofreu, satisfez a justiça, seu sangue verteu. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, temos livre perdão, pois Jesus nos oferta real salvação. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, hoje a destra de Deus intercede por nós nas alturas dos céus. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, o Senhor voltará, Cristo Rei glorioso nas nuvens virá. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Convido você a orar comigo. Vamos baixar as cabeças e cruzar as mãos, fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela gratidão que derramas em nosso coração. Especialmente hoje, quando lembramos a ressurreição do Teu Filho, podemos nos desapegar mais fortemente desse mundo passageiro, das suas preocupações, das suas ansiedades. Obrigado, Senhor, porque sempre nos concedes mais do que precisamos e infinitamente mais do que merecemos. Agora, Senhor, nesse momento, também queremos trazer à Tua presença nossos medos, nossos pedidos, nossas ansiedades. Suplicamos, Senhor, a Ti por um país mais justo, onde sejamos governados por pessoas íntegras. Suplicamos, Senhor, que os nossos governantes saibam servir a Ti, mesmo contra a sua vontade, se esse for o caso. Que eles possam prover a vacina para esse mal que há no mundo, para que eles possam ter um bom planejamento, para que eles possam amparar o nosso povo na hora do desemprego, na hora da redução de renda, das dívidas que se acumulam. Que, Senhor, cada empresário, cada profissional, cada empregado possa, Senhor, ter o pão na mesa e poder arcar com as suas dívidas. Também, Senhor, Te pedimos pelas pessoas que procuram desesperadamente o emprego. Não permita, Senhor, que falte pão na mesa do pobre. E também lançamos o nosso olhar para a nossa comunidade, Senhor. Atrai pessoas para a nossa comunhão. Dá que sejamos uma comunidade forte e unida, que perdoa e sabe perdoar. Permita, Senhor, que nós sejamos testemunhas Tuas com ousadia, para que todos saibam que Tu queres salvar a cada pessoa desse mundo. Também deixamos nas Tuas mãos, Senhor, os nossos doentes, pedindo que Tu os cures, se for a Tua vontade. E os nossos enlutados, aqueles que choram porque perderam uma pessoa amada. Senhor, pedimos que seques toda lágrima, que alivies todo sofrimento, que concedas força para viver. E tudo mais, Senhor, o que temos no mais íntimo do nosso coração, aquilo que nós não ousamos falar, mas que Tu o sabes, deixamos em Tuas mãos, orando como Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem alguns avisos. O próximo culto será no dia 10 de abril, sábado às 19 horas, pelo YouTube, pelo Facebook. Se houver retorno de culto presencial, nós avisaremos pelas redes sociais. Eu quero dizer que esse culto de Páscoa, para mim, é um culto de Páscoa muito diferente. Para ser bem sincero, eu não gosto de culto assim, transmitido. Até gosto transmitido, mas eu queria ver pessoas aqui dentro. Especialmente no dia de Páscoa, eu queria ver crianças dentro da igreja. Queria ver elas fazendo teatrinho, como sempre fazem. Queria ver as nossas crianças recebendo presentes, como a gente costuma fazer. É um pouco triste, mas, por outro lado, é a nossa maneira de dizer que nós amamos a cada um da comunidade. Nós não queremos expô-los a nenhum risco, nós não queremos expor as crianças, ainda que dê saudade. Portanto, para as crianças em especial, eu quero mandar para vocês uma feliz Páscoa, que vocês lembrem da ressurreição de Jesus. Podem comer o ovo de Páscoa também, as casquinhas, e procurar o coelho, isso é tudo bonitinho. Mas lembre-se que nós só damos presentes na Páscoa, porque Deus deu o maior presente para nós. Ele deu seu Filho Jesus, e a sua ressurreição é também nova vida para nós. Deixo para os aniversariantes, de sexta-feira até hoje, e também para aqueles que, por acaso, se casaram nessa data, né? A Páscoa é uma data que ela muda de dia, ela não é fixa, né? Mas para aqueles que se casaram, estão comemorando mais um ano de casamento, eu gostaria de deixar uma palavra de sabedoria do livro de Provérbios, capítulo 30, os versos 7 a 9, quando o sábio diz assim: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Eu acho isso muito sábio. Se contentar, ser grato com o que a gente tem e não se importar com as diferenças. Eu fico feliz de dizer para vocês que no novo céu e na nova terra não vai ter comparação. A comparação é algo que pode nos tirar a gratidão do coração. Vamos ser agradecidos com o que a gente tem. Seja agradecido pelas bênçãos que Deus botou na sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais e também pela sua vida, se você completou mais um ano de vida. Deus tem dado muitas bênçãos, mas Ele também nos dá o direito de pedir mais. E é o que nós queremos fazer agora, cantando o hino 290. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão, os pecadores em dia
chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Queremos ainda receber a bênção do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, felizes pela ressurreição, aguardando também o momento do nosso encontro ressuscitado com o Senhor. Amém.